vocês, pode ser que eu não consiga jogar ainda hoje na plataforma a, a aula gravada, porque o arquivo às vezes fica tão pesado que eu estou tendo que converter ele para criar um outro link. Então, às vezes não é possível no mesmo dia, tá? E se, o Gilmar está fazendo esse favor de jogar no grupo, né? O link está funcionando bem. Então, eu vou abrir a reunião a cada aula mesmo, tá? Estou preferindo assim porque já teve alguns problemas anteriores aí, jogando sempre o mesmo link. Se estiver funcionando assim, eu vou testar desse jeito. Porque sempre tem um probleminha aí que vai surgindo, então é melhor deixar do jeito que está funcionando. E aí, se eu esquecer de gravar, vocês me pedem, né? Me pede para gravar, pode jogar o e-mail para mim, se precisar de falar, igual eu até deixei lá na plataforma o contato, né? Eu sempre acesso meu e-mail, se alguém tiver algum, alguma coisa para falar antes da aula, alguma dúvida, pode também jogar na plataforma Moodle, que cai direto no meu e-mail, tá? O que vocês precisarem de falar antes das aulas. Eu vou dar continuidade ao nosso material, na nossa proposta de hoje, né, dessa aula ao vivo, e a gravação dela. E os slides aí de continuação nessa unidade. Na verdade, nós vamos tentar fazer essas aulas sempre em paralelo com a contextualização do ambiente econômico que nós estamos vendo agora, né, principalmente de micro e pequenas empresas, da gestão dessas micro e pequenas empresas. Então, vai ser importante aí, né, esse paralelo do que nós tínhamos no outro cenário e o que nós temos atualmente, o que nós vamos ter para frente, né? O cenário vai voltar como era antes, ou essas mudanças, essas adaptações, elas vão permanecer? Então, essa visão nossa aí também, né, dos consultores, dos empreendedores, do que nós temos de assunto na atualidade, é importante colocar. Diante disso, vocês vão ver que a disciplina específica, ela tem, assim, muitas coisas, acaba que nós estamos falando como um todo, igual, por exemplo, na parte do plano de ensino dela, a pequena empresa, quando a gente fala dessa pequena empresa, a importância dela, acaba que a gente vai falando de outros paralelos também, né, quando envolve a gestão estratégica, de produção, de qualidade, da própria questão da administração financeira, e aí vão ter partes mais específicas, mais no final, que nós vamos falar sobre as pequenas empresas voltada mais para o meio ambiente, a questão de responsabilidade social, a questão também dos direitos humanos, do valor da diversidade racial nas pequenas empresas, nas demais empresas também, essas condições de trabalho. Mas fora essa última parte aí que envolve meio ambiente, essas questões de relações étnico-raciais, vocês vão ver que quando a gente trabalha aí o empreendedorismo, ele acaba que ele envolve o todo, igual, por exemplo, partes aí de que nós estamos falando sobre o perfil da mão de obra, a questão da pequena empresa, o que ela faz no cenário atual, acaba que nós estamos falando ao mesmo tempo da questão do crédito, né, as linhas de financiamento, o que ela faz no cenário atual da economia, a questão da busca de gestão aí pelas operações, as metas de qualidade. Então, ela dá uma englobada no conteúdo como um todo. Então, só para a gente voltar ao que nós estamos falando na aula passada, eu vou apresentar para vocês, né, os slides, dando continuidade a essa pequena empresa que nós já começamos a falar, a questão de conceitos, de classificação, da questão da própria estatística de abertura e encerramento dessas micro e pequenas empresas, também é importante, né, que são assuntos que nós vamos falar. A própria questão do empreendedorismo, a identificação de oportunidades no cenário atual,
integridade empreendedora, e aí nós vamos fazer um gancho também, que desde as primeiras aulas nós estamos falando, da importância de ordem tanto econômica como social que essas micro e pequenas empresas, elas representam para a economia do país, né? Daí as políticas de financiamento voltado para a questão do crédito, a questão do acesso a esse crédito, né? O momento atual da economia, de pandemia, quais são as estratégias utilizadas pelo governo para auxiliar essas micro e pequenas empresas, já que a sua participação em termos de representatividade, ela é muito grande na economia como um todo. E aí eu fiz um fórum de proposta. Esse fórum de proposta para discussão, ele está baseado em um link, né, que eu passei para vocês lerem, é um link sobre um boletim da questão das micro e pequenas empresas. Vocês tiveram acesso à leitura? Ele tem aproximadamente umas 4, 5 páginas, mas não é extenso, tá? E ele é bem atual do programa de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que faz uma análise, tá? Um estudo sobre a economia no contexto atual. Esse link aí, que eu passei para vocês, ele está como uma proposta de fórum, tá? Para a gente debater na aula de hoje. Vocês tiveram oportunidade de acessar? Eu deixei o link disponível, mas na verdade o fórum eu deixei para abrir um pouco mais, umas 7h15 mais ou menos, tá? E as medidas que podem ser tomadas em relação às linhas de crédito aí disponível para as micro e pequenas empresas, é isso que o artigo trabalha basicamente aí. Ele está um pouco mais voltado para as micro e pequenas empresas em tempos de pandemia, fazendo uma análise mais específica do cenário do estado do Rio de Janeiro, ou seja, como que está o contexto de sobrevivência dos pequenos e microempresários em termos de pandemia no estado do Rio de Janeiro, e a gente pode fazer um paralelo com os efeitos econômicos dessa crise, né, do que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo na economia como um todo. E aí, depois dessa abertura dessa proposta, desse fórum para vocês, que é só mesmo a proposta para a gente debater, eu vou passar no final da aula para vocês o que eu postei, que eram de documentos que faltavam ser postados para o início do semestre, tá certo? Então, vou continuar aqui, depois a gente fala disso aí mais no final, que é sobre a proposta de seminários, datas e o que foi postado de documento. Alguém gostaria de perguntar? Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que está disponível na plataforma, que esses slides aqui. Eu vou dar continuidade, na verdade, tá? Que nós já começamos a falar numa aula anterior. Quando nós falamos das condições de financiamento, uma das questões que nós falamos na aula passada foi sobre a questão do empreendedor. Então, só para retomar, nós falamos também sobre as condições de financiamento, que é uma das questões aí para o entendimento também dessa dinâmica da acumulação capitalista. Então, as condições de financiamento que essas micro e pequenas empresas elas tinham, né, e o que elas têm atualmente. Qual é esse cenário que nós estamos vivenciando agora? Quando eu abri assim, aí pede, mas agora vocês estão vendo, não estão? Então, se não estiver compartilhando a tela, vocês podem falar, tá? Só para a gente se situar aqui. O que eu estou observando? Nessas condições de financiamento que nós tínhamos em relação às micro e pequenas empresas, uma das questões também, para entender melhor toda essa dinâmica aí de acumulação
capitalista, nós podemos dizer sobre o financiamento do processo de investimento. Como que essas micro e pequenas empresas, principalmente, elas vão ter vantagem em relação às empresas maiores, né? Quais são as estratégias, os cenários que são utilizados para fomentar esse acesso a esse processo de investimento? Então, aí entra a questão, por exemplo, dos bancos, né, o papel do governo, como que ele vai facilitar esse acesso das micro e pequenas empresas ao crédito no contexto atual, né? Como que ele pode fazer para subsidiar essas taxas de juros, os prazos de financiamento, por exemplo, de pagamento. Então, os bancos também, junto com o governo, eles têm um papel importante como criadores também, segundo Schumpeter, né, do poder de compra. Para quê? Para essas empresas conseguirem o necessário que elas precisam para investimentos, para a fase de inovações, né, para as estratégias competitivas que elas vão utilizar. Então, nesse contexto, nós vamos falar na questão do empresário inovador. Né? Quem seria esse empresário inovador nessa estratégia de empreendedorismo que nós vimos? Dentro das micro e pequenas empresas, o que esse empresário inovador ele poderia fazer para identificar as oportunidades, né? O que ele tem que fazer nesse momento atual, de criatividade, dos problemas que ele vai ter que resolver, né? Então, envolve essa questão da integridade empreendedora também, que o empresário inovador observa, igual, por exemplo, o acesso às oportunidades que as micro e pequenas empresas, elas têm, quais são esses acessos às oportunidades no contexto atual. Então, é colocado de uma forma bastante dinâmica que o empresário inovador é aquele empresário, é aquele empreendedor que ele consegue mobilizar os seus recursos produtivos. Ou seja, esses recursos produtivos que vocês viram lá na outra disciplina que vocês já cursaram de economia, que são o quê? O capital, o trabalho, a habilidade empreendedora, né? Então, dentro desse contexto, o empresário inovador ele vai ter que conseguir mobilizar os fatores de produção, o trabalho, o capital, a habilidade empreendedora e, ao mesmo tempo, o crédito. Para quê? Para ele ter acesso a esse crédito e ele conseguir fazer as mudanças que são necessárias dentro de uma organização. Então, em outras palavras aqui, nós poderíamos também colocar em evidência, né, segundo Schumpeter aí, a relação que existe entre esse empresário inovador e o crédito. Então, isso é fundamental para quê? Para o processo de desenvolvimento dessas empresas, né? E daí vem a sua contribuição econômica e social para o desenvolvimento também da economia do país, como fator gerador de renda, da contribuição no produto interno bruto do país. Então, diante desse cenário aí, nós podemos colocar também qual é a realidade das micro e pequenas empresas. O que nós podemos observar? Segundo esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, né, que é baseado num trabalho de uma referência bibliográfica de um autor, que nós falamos no início da aula passada, nós podemos colocar aqui que na realidade das micro e pequenas empresas, nós temos um empregador, que é esse empreendedor, que é proprietário. E ele pode conseguir também, né, certas formas aí de adiantamentos, de financiamentos para administrar a sua empresa ou também captar recursos. Então, onde que ele vai captar esses recursos para poder administrar essas despesas operacionais, essas necessidades da empresa? E aí vem uma outra questão que é colocada principalmente no âmbito das micro e pequenas empresas, né? Esse empresário ele vai captar o acesso ao crédito aí para administrar os seus recursos, combinar os seus fatores de produção, né? Via as fontes de financiamento que você tem na economia que seja mais viável para ele. Então, dentro desse contexto, um problema que é colocado, não sei se vocês já observaram, que há uma tendência muito grande quando se trata de micro e pequenas empresas, dessa questão de fusão entre o dinheiro
pessoal, né, do proprietário aí, então, com a empresa. E aí isso acaba gerando problemas posteriores, né? Por quê? Porque ele não consegue muito bem separar essa questão do dinheiro pessoal, do que é da empresa e do que é seu. Então, esse autor coloca aqui, né, a tendência de fusão desse dinheiro do empreendedor, que não deveria, na verdade, ocorrer, com o dinheiro que é da empresa, que é da micro e pequena empresa, que é considerado um dinheiro institucional. Então, isso é uma das fontes aí que dificulta também a sobrevivência, a expansão das empresas, principalmente essas empresas de pequeno porte, né? Do que ela vai fazer para administrar esses recursos no longo prazo. E aí a gente pode fazer um paralelo aí com a questão que eu até coloco para vocês aí como proposta, que são as estatísticas sobre a abertura das micro e pequenas empresas e o encerramento dessas micro e pequenas empresas no Brasil. Ou seja, nós podemos fazer um paralelo com a taxa de mortalidade dessas empresas, né, a grande dificuldade dela, pelo menos nos 5 primeiros anos. Então, qual é o contexto que nós temos, né, sobre essa questão da taxa de mortalidade das empresas? Quais são as medidas que podem ser feitas aí para melhorar esse problema que é colocado em evidência? Então, aqui é colocado, destaque ainda as possibilidades de geração de vantagens comparativas que podem ser vinculadas ao crédito, como que o empreendedor ele pode fazer para separar, né, esse contexto do que é o dinheiro dele pessoal e o dinheiro institucional. Então, dentro desse paralelo aqui, nós temos autores que colocam em evidência também, no contexto atual, a necessidade de implementação de mudanças técnico-organizacionais, ou seja, a capacitação desse proprietário empreendedor, desse proprietário empresário, né, a busca do conhecimento. É claro que o crédito é primordial, mas a busca desse conhecimento aí, o potencial de acumulação dele, o acesso ao financiamento, essa importância de separar essa questão pessoal do institucional. Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês já tiveram oportunidade de vivenciar isso também, tá? Se alguém quiser ir perguntando, falando, participando, tá? Anelisa, Vinícius, pode falar. É importante a participação de vocês também. Um outro ponto aqui que nós podemos colocar é esse acesso ao crédito, que hoje é uma política aqui de financiamento que ela é colocada bastante em evidência. Ou seja, como que as ferramentas, as estratégias de sobrevivência para essa empresa conseguir sobreviver, se expandir no mercado, como que elas vão ocorrer? Então, para essas estratégias competitivas, aí, a importância de acesso ao crédito. Então, esse acesso ao crédito, que é um dos pontos aí que o governo colocou, né, que nós já falamos em aulas anteriores, por exemplo, do programa aí baseado no faturamento das micro e pequenas empresas do ano de 2019, feito em relação ao acesso, né, ao programa aí de crédito do governo. Esse acesso ao crédito é um fator importante para definir, então, quais as estratégias de sobrevivência que essas empresas vão adotar, né, para elas conseguirem permanecer no mercado, principalmente nos 5 primeiros anos da sua criação, e como que elas vão fazer para se expandir, né? Então, aí entra a questão de quem? Do empresário, do empreendedor, né? Exatamente de vocês, administradores aí, para fazer esse negócio se expandir. Então, o que é colocado aqui o que foi colocado também nas primeiras aulas aí, esse empresário, ele busca o conhecimento, ele busca informações a respeito do negócio, mas
ele já sabe, muitas vezes, né, tomar essas decisões. E aí vem aquela questão do crédito. Como que ele vai ter esse acesso ao crédito para definir as estratégias que ele pode utilizar, né, que sejam estratégias competitivas no mercado. Então, tudo isso é levado em consideração também, certo? Do que pode ser vivenciado na prática. Hoje tem mais pessoas observando aqui. Aí aqui, um ponto que é colocado, quais são as condições, então, institucionais que o próprio sistema financeiro, ele oferece? Atualmente nós estamos vendo aí o Pronamp, né, que é esse programa do governo tentando facilitar os empréstimos por meio desse programa nacional aí, das micro e pequenas empresas, para dar esse apoio às micro e pequenas empresas, né, é uma das soluções que são colocadas. Então, essas condições institucionais que o próprio sistema financeiro, com parceria do governo, por exemplo, público e privado que ele faz, é essencial para a expansão dessas micro e pequenas empresas. E aí vem as operações convencionais de crédito, o que vai ser oferecido, as condições e taxas de juros do mercado, da própria economia, carência para pagar, condições de financiamento. Então, tudo isso vai causar impactos também, né, de ordem econômica e de ordem social para a economia como um todo. Então, tem várias pesquisas que são associadas. Se nós formos analisar o que nós tínhamos no contexto de 2010, 2018, né, o que nós temos atualmente, pesquisas do Sebrae, por exemplo, sobre a evolução da taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil, a questão do que é feito para estimular, né, que a sobrevivência dessas empresas no mercado. Então, aqui, por exemplo, baseado, né, nos dados do Sebrae, nesse contexto, nós podemos colocar aqui, só para a Adriana entrar, nós podemos colocar aqui sobre essa pesquisa que foi realizada, né, segundo o Sebrae, sobre a evolução da taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil. Nesse período, ela indicava uma tendência a um maior índice de sobrevivência das empresas na segunda metade dessa década do ano 2000. E hoje, atualmente, o que nós podemos observar? Como que essas empresas conseguem se manter no mercado? Melhorou, né? Aí nós vamos ter que fazer um paralelo agora. O que nós tínhamos até 2019, porque agora o contexto é diferente, né? E adaptar para o contexto agora. Então, por exemplo, as micro e pequenas empresas, elas tiveram um período aí que elas se tornaram de menor risco de investimento na avaliação de bancos privados. Então, nesse cenário, era interessante por quê? Porque o acesso ao crédito também, né, os bancos privados, eles iam ter interesse em emprestar. E qual é o contexto que nós tínhamos aí antes desse período de pandemia, em 2019? Porque tem fatores, tem relatórios aí que eles analisam o risco das micro e pequenas empresas também. Então, nesse cenário, o risco, né, teve um menor risco aí de investimento, os riscos de investimento eles se tornaram menores. Então, isso faz com que as condições de acesso ao crédito também melhorem, né? A sua taxa de mortalidade fica menor no contexto econômico. O que nós podemos observar, então, em relação a esse contexto do crédito atualmente? O que vocês estão vivenciando, baseado nessas condições de acesso ao crédito pelas micro e pequenas empresas? O que os agentes aí que estão financiando, né, o que eles podem oferecer para as micro e pequenas empresas? Nesse contexto agora de pandemia, como nós já vimos, nós temos vários bancos aí, né, que o Banco Central está
tentando retomar, fazer com que as linhas de financiamento cheguem realmente ao acesso dos micro e pequenos empresários. E se nós formos analisar, então, cada banco privado ele usa uma estratégia de crédito aí no segmento, que vai mudando. Então, cada banco privado ou banco cada banco privado ou público, ele vai ter uma linha específica de crédito, né? Tem várias fontes de financiamento aí que são utilizados e o micro e pequeno empresário ele vai buscar ter acesso a uma fonte que seja mais viável para ele, né? Que seja, por exemplo, mais subsidiada do que um outro banco possa oferecer. Então, no mercado de crédito para as micro e pequenas empresas, nós podemos observar nesse artigo aqui e no contexto atual que é muito importante a participação do Estado também, através de quê? Através dos bancos públicos, ou seja, a participação do governo através dos bancos públicos, né, em parceria aí com o Banco Central, ditando as normas para os bancos públicos e privados. Por quê? Porque aí realmente essa facilidade ao crédito, as taxas subsidiadas seriam importantes, né, para a busca de financiamentos dessas empresas. Então, por exemplo, os bancos públicos aqui, eles vão buscar diversificar as estratégias de crédito, né, utilizar critérios para classificar as micro e pequenas empresas. Então, na verdade, o que vai acontecer? O agente financeiro, ele vai sempre tentar buscar ter o lucro, né, um banco privado, um banco particular. Só que no caso, quando o governo ele dá um apoio maior, com programas voltados para realmente esse crédito, né, ser acessível aos micro e pequenos empresários, então nós podemos observar que o processo se torna mais ágil também, de maior acesso. Então aqui nós podemos observar que existem vários critérios aí para a classificação das micro e pequenas empresas, e ao mesmo tempo tem várias estratégias de créditos. Então, por exemplo, né, os micro e pequenos empresários, eles têm acesso via o BNDES, via outros bancos, né, então eles vão classificar baseado na receita de 2019, o Banco do Brasil, com essa linha, por exemplo, do Pronamp que o governo criou, né, que vai emprestar recurso aí aos micro e pequenos empresários, então só está tratando desse contexto que cada um tem uma linha específica. Então, se o governo ele dita a regra maior, né, para facilitar esse acesso, igual, por exemplo, o Banco do Nordeste do Brasil também, então, realmente, o crédito, ele chega até o micro e pequeno empresário, que é o que interessa. Nós podemos fazer aqui um paralelo no período da crise econômica de 2008 e o contexto atual. Por exemplo, no período de 2008, a economia ela estava passando por um processo de crescimento econômico, e a partir de 2009, que o contexto, o cenário passou a ser de crise, né, econômica no final de 2008, então nós podemos observar que as estratégias de investimentos, tanto das micro como pequenas empresas e grandes empresas, eles foram revistos. Então, nesse período de crise econômica, segundo os autores aqui, baseado no ano de 2008, os bancos públicos redefiniram as suas atuações no mercado de crédito, em decorrência de quê? Da crise de liquidez. Então, mais uma vez, esse empresário, esse empreendedor, esse empresário, ele vai tomar decisões de investimento ou não na sua empresa, buscar fontes de financiamento, mas ele vai ter que ter um conhecimento do cenário macroeconômico, da economia como um todo, né? Não só uma crise que afeta a economia, mas também, né, os outros mercados. Então, analisar esse ambiente macroeconômico, tanto interno quanto externo. Né, o que ele demanda aí de mão de obra, de matéria-prima, por exemplo.
Então, nesse contexto da crise de 2008, foi evidenciado que um menor crescimento de empréstimos bancários, tá? Que foi limitado aí, levou muitos pequenos negócios no Brasil a utilizar crédito de outras fontes de financiamento, de fornecedores, linhas de financiamento que eram mais caras, tá? Usaram o cheque especial, o crédito, devido a quê? Devido a essa crise de liquidez do sistema bancário. Então, quando nós temos uma crise de liquidez, né, esses agentes bancários, eles vão tomar decisões também em relação à atuação de crédito. O que vai acontecer? Então, daí a importância também do governo, né, atuar junto, através de políticas públicas, para tentar minimizar esse efeito dessas crises. Então, aqui, no contexto da crise de 2008, 2009, nós tivemos aí a participação dos bancos que foram afetados, tanto os bancos privados e estrangeiros, e a partir daí eles reorientaram todas as estratégias de risco de crédito, né? Então, eles ficaram mais receosos a emprestar. O que ia acontecer, né, diante a crise que estava instalada? Então, nós podemos observar aí que nesse cenário de crise de 2009, por exemplo, foi possível afirmar que todo o mercado de crédito no Brasil, ele revelou que era possível fazer uma flexibilização quanto às normas, quais eram os procedimentos que ia utilizar em relação aos empréstimos, a concessão de novos empréstimos ou não na economia, né? E daí a importância da participação do governo nessas políticas de implementação. E aí, toda essa questão de flexibilização das normas, de procedimentos aí, elas podem ser também colocadas como a questão da própria autonomia que as instituições bancárias têm no mercado, sabendo que elas têm autonomia, mas elas estão atreladas, né, ao sistema financeiro. Então, tem normas a cumprir, vindo, por exemplo, do órgão máximo do sistema financeiro, que é o Conselho Monetário Nacional. E aí também vai depender da postura, né, do governo com os bancos públicos, com o Banco Central do Brasil, o que eles vão determinar aí para fomentar esses empréstimos. Aqui, ó, nesse período em particular, foi até colocado a questão da autonomia que essas instituições bancárias têm, mas foi determinada a obrigação também delas destinarem um percentual sobre os depósitos à vista, para quê? Para beneficiar o microcrédito, tá? Para ter empréstimos, para conceder empréstimos para o microcrédito. Então, aí a gente pode colocar também os bancos, eles vão emprestar automaticamente para quem? Para aqueles que eles acham que ele vai ter o maior ganho, né? Então, se não tiver uma postura maior do próprio governo junto a essas instituições, o Banco Central do Brasil ditando as normas, eles não vão ter, né, interesse em emprestar, não, em fazer os empréstimos, não. Porque eles vão tentar sempre buscar o lucro maior. Diante desse programa do Pronamp, por exemplo, uma das grandes brigas aí era fazer justamente com que as micro e pequenas empresas tivessem acesso a esse crédito, sem o banco pensar agora em ganhar em taxas, em cesta de serviços e taxas, né? Então, tem várias políticas aí de financiamento que podem ser utilizadas, específicas para as micro e pequenas empresas, tem condições de flexibilização do crédito, diante de políticas que podem ser implementadas não só no contexto que nós tínhamos antigamente, mas no contexto atual também, tá? E aí nós podemos observar que o volume das operações de crédito das instituições, no período de 2009, 2010, mais ou menos, nós podemos colocar que esse resultado aí, ele foi relevante para quê? Para avaliar o alcance do microcrédito,
quais são as condições de investimento, de trabalho que essas micro e pequenas empresas tiveram para estimular também o seu desenvolvimento, já que a sua participação é muito grande em relação à geração de mão de obra, de trabalhos formais, produto interno bruto e o próprio desenvolvimento econômico do país, tá? Então, aqui, se a gente for analisar, tem alguns dados que eu vou deixar aqui para vocês terem acesso, mas esses dados aqui, eles são sempre atualizados, né, segundo o próprio SEBRAE. Então, são pontos estratégicos aqui e nós podemos colocar em termos de discussão, tá, do crédito, dos recursos, qual a participação no contexto da expansão do crédito no país, e aí fazer um paralelo. Dentro desse segmento aqui dos microempreendedores, micro e pequenas empresas, na maioria dos negócios aí, nesse período de 2009 a análise foi feita, como sendo aqui a maioria dos negócios informais, ou seja, nesses negócios informais aí, eles tinham muitos trabalhadores por conta própria, atividades ligadas ao comércio, ao setor de serviços. E depois foi feito um apanhado no período até 2009, essas operações foram destinadas de forma fundamental mais para o consumo. Então, é mais para fazer uma análise das operações de microcrédito, quais as estratégias que eles utilizaram aí para a sobrevivência, né, principalmente dos micro e pequenos empresários que começaram naquele período, né, e quais eram as condições de crédito para os empreendimentos aí no longo prazo. E aí coloca como um ponto que esse crédito, ele contribuiu sim, tá, em termos de desenvolvimento para as compras dessas famílias, aumento de despesas bancárias, aí foi colocado aí transporte, alimentação, dentro dessa análise que foi feita, né? Então, nesse contexto, nesse cenário aí que nós tivemos, para o contexto atual, nós podemos observar aí que o cenário atual das micro e pequenas empresas, atualmente, nós temos um reconhecimento maior da importância da participação em torno, né, de mais de 90%, aí cerca de 98% das empresas do Brasil que se encontra, né, nessa categoria, nesse segmento de micro e pequenas empresas. Então, aqui, o acesso ao crédito por parte dos empresários aí de menor porte já era uma necessidade anterior, né, para promover, já tinha essa necessidade anterior de promover esse acesso ao crédito. E quais são as ações do governo, então, que nós estamos vendo atualmente nesse cenário de pandemia para tentar facilitar ainda mais essas formas de financiamento, né, de fortalecimento dessas micro e pequenas empresas, que elas consigam ter acesso para usar estratégias aí competitivas, escolher essas estratégias competitivas, principalmente nesse cenário de tomada de decisões rápidas que o empreendedor ele foi submetido. Então, aqui, para fechar essa análise geral, coloca aqui como a configuração do mercado de crédito. Como que era o mercado de crédito no período até essa análise de 2010 e como que é a análise de crédito no período atual. O que a gente pode observar, né? Hoje nós estamos observando aqui que naquele período o crédito ele reproduziu uma situação aqui heterogênea, né? E nós sabemos também que ela é diferente, o crédito que o micro e pequeno empresário tem acesso para uma empresa maior, como nós vimos até no contexto atual. Então, aqui, qual era o parâmetro do mercado de crédito para as micro e pequenas empresas, as linhas de financiamento, quais são as condições dela? Nós podemos observar que existe uma disparidade ainda muito grande, né, do acesso a uma grande empresa para uma micro e pequena empresa. Ainda é um entrave na economia se o governo não coloca as regras, se ele não tenta ajustar essas regras, né? Justamente o que nós colocamos nas primeiras aulas.
existe a importância no cenário econômico dessas micro e pequenas empresas, da atuação dos bancos, principalmente os bancos públicos aí, para conseguir, para que essas empresas tenham acesso ao crédito, mas é necessário que existam aí políticas do governo cada vez mais, digamos assim, voltadas para os micro e pequenas empresas, né? Qual seria a taxa de financiamento, o subsídio que ele poderia oferecer, não só agora no curto prazo, mas no longo prazo, a carência, as linhas de financiamento, esses recursos aí que nós vimos do Pronamp, que chegou, né, aos bancos, mas a demanda é muito maior. Então, né, como que essas linhas de crédito ela vai ter acesso realmente nesse momento de 2020, onde os empresários eles têm que buscar, né, esse acesso aí para conseguir se manter. Então, aqui nós já tínhamos uma avaliação dessas dimensões do fluxo de crédito, né, que já não era muito fácil conseguir o acesso. Então, entra a questão da importância dos bancos, do governo, eles continuarem aí, na verdade, mais do governo, né, para impor aos bancos a importância do acesso ao crédito, essa questão de desburocratização do crédito. Por quê? Porque, igual nós vimos no início, as micro e pequenas empresas, elas não têm condições aí de manter, de ter imóveis, de ter carros, né, como uma garantia. Então, nesse momento, o empresário realmente ele precisa ter o acesso ao crédito. Então, quais são essas perspectivas das mudanças que nós tivemos aí e para o contexto agora, de 2020, 2021? Como que vai continuar essa questão de taxa de juros, de formas de financiamento, né, da desburocratização desses processos aí de acesso? Então, dentro desse contexto aqui, é colocado uma análise, né, da aprovação de crédito que o empresário precisa, na demanda de máquinas, equipamentos, instalações, matérias-primas, o que ele vai observar, quais são as principais fontes de financiamento realmente que são utilizadas e que são viáveis. Igual no período de crise, em 2008, 2009, nós podemos observar que como mudou a liquidez do sistema econômico, a quantidade de crédito que tinha disponível, mudou também as relações de empréstimo. Então, muitos empresários tiveram que recorrer aqui ao próprio crédito mais caro, de fornecedores de cheque especial, que não é o viável para essas empresas conseguirem sobreviver, né? Principalmente quando ela está antes dos 5 anos consolidadas nesse mercado. Então, o acesso ao financiamento aqui, ele é colocado como uma das questões mais importantes para esse cenário econômico brasileiro que nós já tivemos e ainda continua sendo uma das questões mais importantes que é colocada no cenário atual aí, para o desenvolvimento do país, para gerar emprego, para gerar renda, para aumentar a produção a participação do produto interno bruto, né? Como que vai expandir o emprego, a produtividade. Então, esse cenário aqui, ele identifica cada vez mais a importância da produtividade dessas empresas, a expansão dela, né, para o ritmo de atividade econômica, não só nesse cenário que nós tivemos aí de análise de 2009, mas também aqui, no período de 2019 e agora no período de 2020. Então, nós podemos ainda colocar aqui a questão da gestão das micro e pequenas empresas, né, a questão de modernização da gestão, a busca constante que essas empresas têm em termos de inovação de tecnologia, os cenários que ela tinha num período de 10 anos aí, né, as mudanças que nós tivemos aí nesse cenário, as condições do mercado, tudo isso mudou. A própria questão da qualificação da mão de obra, que nós falamos também,
na aula passada, a qualificação da mão de obra, ela mudou muito nas micro e pequenas empresas. Então, isso também pode ser colocado como um ponto positivo na sobrevivência dessas micro e pequenas empresas, né? Que ainda elas têm essa dificuldade aí de limites para o investimento. Então, como nós poderíamos colocar aí diante disso que nós estamos vendo, vivenciando, quais seriam as perspectivas dessas micro e pequenas empresas? O que vocês observaram? Quem está inserido no mercado de trabalho ou já esteve, né, e está observando dessas empresas como um todo? Como que a gente poderia pensar agora, né, daqui para frente? Que nós vimos aqui o cenário de 2019, né, e o cenário de 2020, que é totalmente diferente, um cenário totalmente atípico. Qual é a tendência para 2021? O que vocês estão observando? Quem trabalha, não precisa citar nome de empresa nem nada, ou quem observa no mercado a mudança da estrutura desse cenário aí? Quem gostaria de falar? Políticas públicas, o que pode ser utilizado aí pelo governo, né, para essas empresas continuarem a ter estímulo para inovar, porque é necessário esse investimento em inovação, né, a participação do governo, o que ele pode fazer de políticas públicas? Atualmente ele está utilizando políticas públicas aí de apoio ao micro e pequeno empresário, fontes de financiamento, mas como que vocês observam esse cenário aqui para o longo prazo, de mudanças que ocorreram, que vocês estão vivenciando, e o que vai acontecer, né, nos próximos anos, por exemplo? O que o governo pode fazer para estimular, por exemplo, o acesso ao crédito no mercado, para essas empresas conseguirem ter um desempenho melhor? Quem gostaria de falar? Só para a gente fechar essa parte. Adriana, gostaria de falar? Por exemplo, eu vou falar aqui, depois vocês vão falar. Baseado nesses estudos de 2009, fazendo um apanhado com 2019, e o que nós vamos ter agora em 2021, nós podemos observar que essa questão do financiamento, ela sempre foi colocada em evidência. Então, ainda nesse contexto atual, nós podemos observar que ainda existe uma demanda para isso. Então, essas políticas públicas, né, para estimular o crédito ao micro e pequeno empresário, a participação do desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas aí que tem uma participação muito importante na renda, na geração de emprego, elas são questões aí que devem ser levadas em consideração ainda no contexto atual. Então, é como se fosse assim, um gargalo, né, das micro e pequenas empresas, mas atualmente ainda se tem esse gargalo, ou seja, a questão como que vai ser definido os impactos aí de avaliação das condições de financiamento das micro e pequenas empresas, ou seja, o acesso ao crédito, ele foi facilitado, ele foi desburocratizado, por quê? Porque essa desburocratização aqui, através de políticas públicas, ainda é uma demanda atual, como foi colocado. E aí, ao mesmo tempo, vem essa questão, se as empresas tiveram um ganho de produtividade com a qualificação da mão de obra, né, isso no conjunto como um todo, ele é benéfico. Então, a articulação dessas políticas de qualificação, de definição do desenvolvimento aí de competências, de habilidades, essa busca contínua aí de melhorar a qualificação da mão de obra, é um fator importante, determinante, né, para o crescimento, para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Mas para isso também é necessário o quê? Se ter aí a criação, né, de centros específicos para que essas oportunidades também elas sejam ofertadas.
Então, foi colocado aqui nesse estudo a formulação de incentivos, criar centros de estudos, de produtividade, né, para analisar quais as oportunidades, quais os limites que essas micro e pequenas empresas tinham nesse cenário. Então, ainda hoje, essas políticas determinantes aqui, que foi colocada nesse período de 2009, nós até 2019, fazendo um paralelo aí com 10 anos, são questões aí que são relevantes e que deveriam ainda ser levadas em consideração, né, se a gente for analisar esse cenário. Então, o que vocês estão observando aí diante do contexto, quem está inserido no mercado de trabalho, ou quem tem essa experiência, que está vivenciando, não preciso citar o nome de empresa, mas o que vocês observam dentro desse contexto, desse paralelo de tomada de decisões aí, de empreendedorismo? Quem gostaria de falar? Ninguém? Quem gostaria de falar? Ninguém, gente? O que vocês estão observando aí? Vocês têm alguma alguma informação mais recente no mercado do que essas estratégias estão, como que essas estratégias estão sendo adotadas no mercado? O que vocês estão observando na região de vocês, nas cidades, frente ao cenário atual? Karina? Quem gostaria de falar? Ninguém? Tá todo mundo mudo. É importante que vocês coloquem isso aí também em evidência, porque já entra também como uma parte da própria proposta do nosso seminário, tá? A proposta do seminário aí que vocês vão desenvolver, né, para apresentação, bem ligada a esse contexto atual. Vocês vão ficar livre para, digamos assim, escolher o tema, mas ao mesmo tempo seria importante vocês terem esse paralelo. Dentro dessa questão que nós estamos colocando ainda, eu vou acrescentar aqui algumas questões sobre. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Sobre essa questão de cenários econômicos, cenários macroeconômicos, tá? Das micro e pequenas empresas. Quem de vocês conseguiu ler o link postado como fórum? Alguém teve a oportunidade de ver antes, teve tempo de ver antes ou não? Sobre a questão do fórum, que foi proposto aí da aula. Esse fórum sobre a questão do isolamento, o que isso gerou em relação à própria mão de obra aí, das micro e pequenas empresas? Vocês não conseguiram ver, não? Porque, na verdade, eu coloco o link no fórum. Eu deixo o fórum de abertura um pouquinho para frente, tipo agora já está aberto para a gente discutir. Só que ele seria na plataforma Moodle, mas eu coloco o link também antes, tá? Nesse fórum aí, que foi um boletim, na verdade, que ele foi emitido no estado do Rio de Janeiro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele faz um paralelo, depois quem tiver a oportunidade de ler, tá? Sobre esse isolamento social. A partir de 2019, qual era o contexto que nós tínhamos da economia e o que nós estamos tendo agora em 2020?
Dá para fazer esse paralelo com o contexto da região que vocês estão vivenciando, né, onde vocês atuam? Por exemplo, quando a gente coloca o contexto das micro e pequenas empresas, o que a gente pode observar? Esse isolamento social, ele acabou gerando um problema de mão de obra que ele afeta mais especificadamente as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque quando foi colocado aí essa questão que nós falamos de produtividade das micro e pequenas empresas, a melhoria do grau de escolaridade e tudo mais, foi observado, segundo essa pesquisa da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que devido à menor escala de produção, cada trabalhador, ele contribui aí muito, de forma muito participativa com o resultado da empresa. Então, ficou difícil também essa mobilização, essa substituição. Então, o que foi colocado? As micro e pequenas empresas, elas não tinham, pelo menos, né, um nível de digitalização grande. O nível de mudanças aí, de digitalização do serviço de forma grande, era baixo. Então, acaba que esse trabalho remoto, né, que as micro e pequenas empresas elas foram submetidas, ela não consegue compensar a redução do trabalho presencial como um todo. Igual nós estamos vendo algumas micro e pequenas empresas, né, trabalhando de forma diferente do habitual. Então, como que elas estão fazendo isso? Então, essa questão aí, ela foi evidenciada. O trabalho remoto não consegue compensar essa redução do trabalhador presencial. Então, teve um impacto muito grande nas micro e pequenas empresas, ou seja, essa questão, quando fala na administração dos fatores de produção, dos recursos produtivos, nós podemos colocar a relação trabalho. Então, a restrição nessa mobilidade de pessoas foi um dos grandes impactos, né, que as micro e pequenas empresas sofreram, esse impedimento aí de funcionamento, né, de muitas empresas, até mesmo lojas, franquias em shoppings, que não é uma micro e pequena empresa, né, igual você coloca aí franquias, que elas foram totalmente impedidas de funcionar por um período bastante significativo. Então, isso tudo aí, essa restrição a essa mobilidade de pessoas, esse impedimento ao funcionamento dessas empresas, principalmente nesses setores de serviços, no setor de comércios, para impedir essa aglomeração aí, ela causou um impacto muito grave, né, nos empregos formais mesmo, que foram afetados. Não sei se vocês gostariam de acrescentar aí o que mais que vocês observaram, né, em relação às micro e pequenas empresas na cidade que vocês moram, e também no que a gente está vendo na economia como um todo. Quem mais observou essa mudança aí drástica que teve, essa dificuldade? Vamos, gente, falar, Gilmar. Cadê Gilmar e Dirlene? Porque senão só eu falo, né? Fica cansativo. O que vocês estão observando aí? Quais foram as mudanças que vocês observaram dessas empresas que vocês têm acesso, que vocês conhecem? Vou esperar alguém falar. Patrícia, Regiane, Yuri, Gustavo, Giovana. O que vocês têm a dizer? Vocês observaram isso também? Ou essa questão foi muito específica aqui, dessa questão que eu coloquei? Fala, Bruna. Eu acho que as empresas foram forçadas a se adaptar, né, ao momento que a gente está vivendo, porque a gente já estava passando por essa quarta revolução industrial. Então, as empresas que ainda não estavam preparadas, elas, né,
posso falar assim, ela foi forçada a mudar para se adaptar ao novo mercado, a essa nova realidade que a gente está vivendo. E algumas empresas que, infelizmente, não se adaptaram, né, fecharam as portas, outras empresas aderiram delivery, site, e foi implementando medidas que foram, né, necessárias para elas poderem se manter dentro do mercado, não perder os públicos-alvos, atingir mais pessoas, né, e algumas micros e pequenas empresas até venderam mais, né, estão mais empenhadas dentro do mercado, mas algumas outras empresas não conseguiram acompanhar tamanha revolução rápido, né, porque tudo aconteceu muito rápido. Sim. Nesse contexto aí que a Bruna colocou, né, principalmente essa questão aí de restaurantes, nós vimos que eles permaneceram fechados por um bom período, né? Então esse relatório ele faz esse apanhado analisando, né, não só no estado do Rio de Janeiro, mas dá para a gente fazer esse paralelo aí. O maior problema que foi gerado por esse isolamento social que afetou as micro e pequenas empresas, essa questão da mão de obra, dessa mobilidade da mão de obra, né? Quem mais que gostaria de falar a experiência que está observando? Não precisa de ser da empresa específica que trabalha ou da cidade, não. Pode ser de modo geral. O que mais que foi observado? Felipe, Giovana, e o que que vocês acham aí de perspectiva para frente desse empresário inovador, desse empreendedor? O que que vocês observam daqui para frente? Qual o cenário que vocês observam de estratégia, de perspectiva, de desafios, de mudanças? O perfil aí que nós vamos ter daí para frente? O que que vocês acham? Que depois tudo volta à normalidade? Assim, Giane, eu acredito que voltar normal não vai voltar, não, né? O dia a gente estava até discutindo com outro professor, Ah, na verdade vai ser um novo normal, né? Porque as coisas já estão mudando e, assim, estão inovando, como a Bruna disse, e está tendo resultado também. E, às vezes, está tendo resultado ainda maior com menos custo, né? Então, já que ele está dando certo, ele vai atender esta demanda, mas eu acho também que ele vai continuar com aquela presença, sabe? Que é necessário também, que existe essa demanda. Então, eu acho que vai ser uma construção em paralelo. Não sei se você conseguiu entender. consegui, consegui. E quando a gente estuda, né, nessa área, vê as matérias, atualidades, o que que tem, que todo dia é uma informação nova, é um dado novo, tem que puxar dados, relatórios de 2019, é totalmente diferente para algumas empresas de 2020, sim. Né? Se a gente for buscar em termos de faturamento em 2021, o que que vai ter no cenário de 2019 para uma empresa e 2020, vai ser totalmente diferente. E aí entra essa importância da inserção realmente de mudanças, igual a Natana colocou, né, na visão de vários especialistas nessa área de mercado, de micro e pequenas empresas, não é nenhuma questão de reinvenção, não, é uma questão de reconstrução mesmo, de necessidade de reconstrução, né, do que ele já tinha anteriormente. E daí para frente o cenário, como que ele vai escolher diante do melhor cenário para ele se adaptar. Então vai voltar também um pouco do que era antes e continuar do que tem atualmente, né? Qual vai ser a demanda de mercado? Giovana, gostaria de falar? Fala. O que mais vocês estão vendo?
Franquias, alguém teve alguma experiência aí? Alguém observou alguma experiência? Vocês observaram algumas franquias aí? Eu não sei se vocês observaram, mas algumas franquias parece que elas forçaram as vendas, direcionando aí para as empresas da sua região. Por exemplo, o Boticário. Se você tentasse fazer uma compra no site oficial dele, não conseguia. Aí esse site era colocado que eles estavam com manutenção, com problemas de manutenção, mas na verdade você não conseguia no site, mas direcionava via WhatsApp para uma das lojas da sua cidade, ou mais próxima a você. Vocês observaram essas mudanças? E aí, assim, a questão é que nem tudo que você tinha disponível lá no site oficial, você tinha na loja mais próxima a você, não. Mas foi uma forma também de direcionar essa franquia e franqueados, a forma como eles funcionaram. Ao passo que outras aí eu pude observar, que são franquias até que não são brasileiras, mas ela teve um problema maior assim em termos de fechamento de lojas por um período, de shoppings e tudo mais, mas ela não direcionou essas vendas via WhatsApp, não. As vendas continuaram somente no site oficial dela. Então aí não teve muito essa parceria, né, com os franqueados. E outras várias franquias já estimulavam essa parceria com os franqueados, como se fosse uma forma de apoio mesmo. Eu pude observar em franquias com marcas brasileiras e outras que não são franquias brasileiras inseridas no mercado. Vocês conseguiram observar isso também, essas mudanças? Dentro dessa questão também que nós estamos falando, eu vou compartilhar aqui uma tela só da importância para a gente colocar em evidência a importância que quando se trabalha vocês estão vendo? Tá dando para ver o compartilhamento da tela? Tá? Sim, sim. Então, a importância dessa pequena empresa aí, a contribuição econômica e social, que é o que nós estamos batendo aí nessa tecla, o cenário atual de mudanças, de competição, do desenvolvimento econômico recente, né, e tendo uma grande contribuição desses micro e pequenos negócios. Eu vou interromper porque tem gente querendo entrar. Matheus, voltando aqui então, diante dessa questão, dessa importância que nós estamos falando, então, né, nos tempos aqui, digamos, de mudança, nós podemos também colocar sobre a contribuição, né, do desenvolvimento econômico, a importância desse empreendedor para a formação de riquezas no país e, ao mesmo tempo, a identificação de oportunidades, ou seja, a presença cada vez maior da importância do administrador, do empreendedor, né? Por quê? Porque no cenário atual dessa competição empresarial, ele passa a ter uma importância ainda maior, em função de quê? De buscar tomar decisões de forma rápida, num panorama que foi totalmente diferente. Então, aqui nós podemos também fazer interligação da importância da questão da administração financeira nas pequenas empresas, igual nós falamos lá do que é o capital da empresa, né? O que é o dinheiro do proprietário, do empreendedor, e essa separação que deve ter com a questão do dinheiro da instituição, da empresa como um todo. Então, são pequenas coisas aqui, mas que para o plano financeiro da empresa, em termos de projeto, de previsão financeira, a busca
fontes de financiamento, elas são colocadas ainda tendo uma maior importância. Então, essa interligação da avaliação financeira, ela vai possibilitar também a esses gestores, a esses empreendedores, novas ferramentas para avaliação do desempenho empresarial, né? Novas medidas aí que vão ser tomadas. Então, nessa tomada de decisões que é colocado aí de investimento, como que ele vai captar os recursos? Nós já tivemos períodos aí, em 2009, por exemplo, que devido à crise de liquidez, os bancos não deixavam esses empresários ter tanto acesso, eles buscaram outras fontes de financiamento, muito mais caras e inviáveis. Nessa tomada de decisões de investimento, captação de recursos, é importante a análise do empreendedor, essa visão não só analisando o ambiente interno da empresa, né, a questão microeconômica, mas analisar o cenário macroeconômico, não só nacional, como também internacional. Então, isso tudo vai ter uma importância ainda maior para ser levado em consideração aí, né, na tomada de decisões. Então, nós temos aqui o retrocesso, por exemplo, no consumo interno, ele afeta as decisões de investimento. No cenário de pandemia, qual era a perspectiva para 2020? Né? Nós tínhamos um consumo X, e agora se eu tenho uma queda nesse consumo interno, um retrocesso nesse consumo, com certeza vai afetar as decisões de investimento. Então, nós podemos observar nesse ano de 2020 qual vai ser a tomada de decisões para o próximo ano, no cenário de 2021, que nós não sabemos muito bem, né? As decisões estão sendo tomadas, as medidas estão sendo tomadas mensalmente, semanalmente. Nós estamos vendo aí a preocupação, né, de governantes, de governo, de prefeitura, com decisões que são analisadas semanalmente. Então, com certeza o investimento em função desse retrocesso no consumo interno, ele é levado em consideração. A questão do momento de crise, as empresas elas passam a operar, como vocês já estudaram em economia também, abaixo da sua plena capacidade produtiva. Então, se ela operava 100%, hoje ela tem trabalhadores que ficaram no período de isolamento, ela não consegue mais operar com 100% da sua capacidade produtiva, em termos de máquinas, equipamentos, trabalhadores. Ela opera abaixo da sua plena capacidade produtiva. Então, nós estamos observando empresas no mercado que elas não estão atendendo os pequenos. Se vocês observarem algumas empresas, comércio na cidade de vocês, não tem produto. Por quê? Porque a empresa está adiando a entrega. Ela está entregando para um fornecedor maior. Não sei se vocês observaram isso em alguns segmentos, mas eu já observei. Então, diante desse contexto aí, o consumo também vai ser afetado, né, em função das condições aí da economia, pode ser afetado pela taxa de câmbio para as empresas que são maiores, que né, tem contratos aí de vendas baseado no câmbio, ou seja, no dólar, ou compra alguma matéria-prima baseada no dólar. Então, o consumo é afetado pelas condições da inflação, da economia, dos custos de produção, dos juros, né, que vão ser implementados nas políticas econômicas. Essa parte aqui, ela fica um pouco ruim para eu falar tudo, igual aqui no finalzinho, levados em consideração, observando o mercado, as condições econômicas que nós falamos nas tomadas de decisões, né, que vão ser levadas em consideração. E aqui também que eu queria falar com você, lá some um pouco. Os custos de produção podem ser afetados pelo câmbio, como nós falamos, pela questão que pode ser gerada até uma inflação de custos, né? A inflação de custos que seria o quê? Os preços internamente, eles podem aumentar, baseado no aumento do preço da matéria-prima, que é repassado para o preço final de produção. Então, diante desse contexto aqui, tudo muda em função do consumo interno, de uma crise que essas empresas podem passar, do consumo que pode ser afetado, dos custos que podem ser alterados em função de vários motivos.
Então, esses resultados financeiros que as micro e pequenas empresas vão ter também, os resultados financeiros, eles são automaticamente ditados pelas variáveis que ocorrem no nosso cenário econômico, pelas variáveis macroeconômicas. Então, nós temos resultados financeiros das empresas que vão ser melhor ou vão ser pior, em função também do que aconteceu com a taxa de juros, com a inflação, né, com o aumento dos custos de produção. Por exemplo, se eu colocar em termos de uma empresa maior, o preço dessas commodities de produtos, por exemplo, que são transacionados na economia como um todo, igual o aço, né, o preço dessas chamadas commodities, ela vai impactar diretamente no preço de uma matéria-prima, que é um insumo aí. Então, pode gerar barreiras à importação de determinados produtos. Mostra um pouco da questão dos custos de produção que podem ser afetados. Então, aqui, ó, nos tempos atuais, com mercados cada vez mais dinâmicos que nós estamos vendo, né, segundo esse autor aqui, que ele coloca, dá para a gente fazer um paralelo atual. Nos tempos atuais, os mercados são dinâmicos, tem mudanças constantes. Nós sabemos que os consumidores, eles estão cada vez mais informados, eles têm acesso, né? Nós estamos vendo aí os comércios, as lojas, usando cada vez mais os meios digitais, Instagram, o Story, Direct, vendas pelo WhatsApp. Né? Então, nós sabemos que nesse contexto dinâmico aqui, esses consumidores também são mais exigentes. Então, eles sabem aí, né, o que eles estão comprando, eles já pesquisaram, eles têm opções de escolha, de consumo. Por quê? Porque nós estamos num contexto de uma economia globalizada. Então, daí a importância da questão da tomada de decisões, né, de escolher a melhor estratégia competitiva, a necessidade de inovação dessas empresas. Por quê? Porque elas têm que dar uma resposta rápida aqui e adequada, né, para o ambiente, e adequadas, tem aumentado cada vez mais no ambiente organizacional, essa necessidade de respostas das empresas que nós estamos vivenciando agora. Né? Porque isso vai ser fundamental em quê? Na tomada de decisões dela. É exatamente o que nós estamos vivenciando, se a gente colocar isso aqui. Né? E a importância da tomada de decisões rápidas e a consequência disso para a empresa. Então, olha, nós podemos observar cada vez mais a importância dessa interação do empreendedor, né? Porque se ele tomar uma decisão de forma errada, mal estruturada, essa resposta aí pode comprometer toda a estratégia da organização. Então, vai afetar diretamente o quê? A área da administração financeira, o projeto da administração financeira dessa empresa, a previsão financeira dela, do que ela poderia atingir. Por quê? Porque vai afetar aí a sua sustentabilidade financeira. Então, diante disso, dentro das matérias que vocês já estudaram no contexto da administração, nós podemos dar um enfoque ainda maior para a importância da administração financeira. Ela passa a ter uma importância mais relevante ainda para a gestão dessa organização. Para quê? Para o empresário, para o empreendedor, ele tomar a decisão, né, correta em tempos de mudança. Então, aqui também, olha, nós podemos evidenciar a saúde financeira da empresa, né? A condição que nós tínhamos em 2019, para algumas que nós temos em 2020, né? Essa busca da saúde financeira da empresa, as buscas de fontes de financiamento, né? Para quê? Para não comprometer as decisões que foram tomadas de forma errada no cenário econômico da economia, principalmente nesse cenário que nós temos aqui, uma concorrência acirrada, a busca de mudanças, de novas tecnologias, né, de inovação, onde a demanda por essas inovações ela passou a ser maior. Ok?
Então, dentro desse gancho aqui que eu fiz para vocês, esse material aqui, eu não disponibilizei ele não, mas eu vou disponibilizar ele para vocês. Quem gostaria de perguntar? Na verdade, se eu analisar a turma de vocês, eu queria só que vocês me dessem feedback. Vocês, quinto, sexto, sétimo e oitavo, deve ter aproximadamente 49 pessoas. Como é que estão nas outras disciplinas? Entra sempre 25 ou entra todo mundo? Como é que vocês observam lá nos outros? Nas outras matérias? Todo mundo entra, gente? Os 49 participantes ou não? Mais ou menos isso. Eu já observei também outras disciplinas e outros períodos também. Nós sabemos que tem, por exemplo, mudanças de horário e tudo mais, mas é importante também a participação de vocês. Eu sei que tem dia que a internet não funciona, tem dia que, né, devido à questão de trabalho, mas essa participação, mesmo a aula sendo gravada, tá? Eu entendi. Mas isso, Gilmar, não é todo mundo que assiste ao vivo, mas em todas as disciplinas, você está vendo isso como um parâmetro? Essa dificuldade de conciliar? Aham. Em todas as disciplinas. Tem gente também que fica mais confortável porque a disciplina está sendo ao vivo, né? Do que nós trabalhamos aqui, deu para vocês pegarem? Eu vou lançar, a partir de amanhã, eu gostaria que vocês olhassem, eu vou lançar uma atividade para vocês baseada em algum fato que nós estamos vendo, vivenciando, ou algum artigo, sobre as questões extra-classe, valendo 5 pontos. Geralmente essas questões eu vou colocar fechada para o padrão da avaliação, sendo aquele padrão antigo. Até então é o padrão antigo. 8 questões fechadas e 2 abertas. Então, vou deixar para trabalhar mais essas abertas na avaliação mesmo, tá? E aí eu vou colocar um tempo maior para vocês fazerem essas atividades extra e essa atividade avaliativa. Então, eu ia falar para vocês o que eu postei. Quando a gente faz a primeira postagem no Moodle, ficou faltando. Vou gravar porque é importante para quem vai faltar. Eu lancei lá o plano de ensino que eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula. Então, vocês podem olhar. Nesse plano de ensino que foi lançado, depois tinha uma outra parte que chamava assim, documentos norteadores. O que eu tinha que lançar lá? Na verdade, era o plano de ensino e um outro documento era um plano de atividades extra-classe. Só para mostrar que nós temos 2 etapas e que nessas 2 etapas são 2 atividades extra-classe, uma de 5 e outra de 5 da primeira e segunda etapa. Então, é isso que está lá. Numa unidade chamada unidade 3, está escrito assim, calendário de avaliações. O que é isso? Isso é o esquema avaliativo, onde tem as datas da atividade extra-classe e das avaliações, bem como dos trabalhos avaliativos que vocês vão ter, tá, nesse meio tempo. Então, qual é a nossa proposta? Tem as datas lá. Eu vou abrir na primeira etapa o extra-classe e uma atividade avaliativa, valendo 10 na primeira etapa, né? E 5 do extra-classe. Então, vocês vão fazer com calma, tranquilo, vou deixar para fechar depois. Vou fechar antes de vocês começarem a avaliação. Para não aplicar apenas uma avaliação com peso muito grande na primeira etapa, eu vou aplicar 2 avaliações de 15, tem as datas lá, tá? Então, no dia que abrir uma avaliação minha, a gente já sabe que no dia que tiver, por exemplo, uma avaliação de outro professor, se for na minha aula, a única coisa que vai ter postado é material complementar, não vai ter nada avaliativo, nem esse tipo de coisa para não atrapalhar vocês. Então, o que eu estou falando? Que esse esquema avaliativo, ele pode mudar as datas. Se mudar, eu vou lançar novamente e vou avisar para vocês, alteração na data tal. Por quê? Porque o objetivo é não deixar 2 avaliações ou 2 trabalhos para sobrecarregar no mesmo dia, tá? No dia que vocês tiverem avaliação que cair no dia da minha aula, não vai ter essa aula, vai ter apenas algum material complementar lançado, porque eu sei que vocês vão estar fazendo a avaliação, tá? Então, na segunda etapa,
o trabalho extra, depois eu vou abrir para vocês, para fechar no período lá, antes de vocês começarem a ter as avaliações, e o trabalho de 15 pontos que eu lancei lá, que é importante para vocês. Então, na segunda etapa, vocês vão ter de avaliações também duas. Por quê? Porque eu não quero dar uma avaliação de muito peso, de 30 pontos, de 35, uma única avaliação. Então, eu acho melhor duas avaliações, tá? Eu coloquei as datas para vocês vão ver lá a primeira, 16/9 e 1º/10, o coordenador que marcou essa do 1º/10. Aí a do 11/11, eu que marquei, e a coordenação do dia 3/12. Se ele achar que vai chocar com algum outro horário, vai ser alterado, e eu comunico. Então, qual a proposta? Lembra que eu falei com vocês? Pessoal, vamos fazer um seminário. Esse seminário ele vai ter no máximo 7 componentes. Vocês vão enviar para o meu e-mail com pelo menos um dia de antecedência da apresentação. Eu deixei o nome lá. Então, eu lancei uma ficha chamada ficha de avaliação desse seminário. Qual é o critério, qual é o roteiro? Vocês vão me enviar um material em PDF, um material no PowerPoint para apresentação. Então, eu dou algumas dicas lá, não usar uma letra muito pequena, não tem uma norma da ABNT para isso, mas não usar uma fonte muito inferior a, por exemplo, 20, tem que ser de 20 para cima. Então, se for 28, 36, melhor ainda, tá? Esse trabalho de 15 pontos, ele vai ser a apresentação naquele esquema de 7 participantes, mas eu vou sortear na hora, eu vou falar, olha, o grupo da Natana tem 7 pessoas, então tem a Natana, o Bruno, o Gilmar, o Carlos e etc. Eu vou sortear aí a Bruna e a Natana que vão falar no dia. Vou pegar a parte do diário e vou sortear 2 pessoas pelo menos para falar. Ah, mas eu também gostaria de falar. Todos os 7 participantes podem falar, desde que controle o tempo, porque o tempo vai ficar de 15 a 20 minutos para cada grupo, né? Contando a nossa aula. Então, a única coisa que eu vou sortear vão ser as datas. Quais são as datas de apresentação? 28/11 e 4/11. Então, 4 grupos no dia 28/10. Não, é isso mesmo, é 11. 28 de novembro, 4 grupos e 3 grupos no dia 4. Eu estou perdida na data aqui, se é 11 ou se é... Eu tenho lá anotado, eu vou abrir para vocês aqui, que fica melhor. Eu anotei. Então, eu vou sortear, eu gostaria que vocês organizassem os grupos, que vocês já têm mais afinidade. Na próxima aula, passasse, olha, grupo tal, que aí eu faço sorteio. Se vocês quiserem passar até o grupo já formado por e-mail, tem um e-mail que eu deixei nessa ficha de avaliação que está postado. Então, o que ia acontecer? 28... eu coloquei as datas do seminário antes das avaliações. Vai ser 4 grupos para o dia 28/10 e 3 grupos para o dia 4/11. Então, a única coisa que eu ia fazer era sortear as datas dos grupos. Por exemplo, eu pego aqui, grupo, a data tal, vai vir o grupo da Natana, vai ficar para qual data? Aí eu pego do dia 28, faço um papel aqui e faço sorteio na hora para vocês verem. Tá? O grupo Natana, o grupo do Gilmar, o grupo da Edilene. Aí deixo aqui e pego. Para o dia 28/10, vão ser 4 grupos. Eu vou tirando e vou lendo e vou falando para vocês. Vocês vão anotando, tá? E, por exemplo, Natana pode me comunicar depois, o meu grupo mudou, a Bruna saiu, o Gilmar saiu e tal. Pode sair, pode ser substituído os componentes, só que não pode ter um grupo que tenha 2 componentes e um outro grupo que tenha 14. Então, eu queria que vocês conseguissem manter esse padrão. Tá claro? Quem gostaria de perguntar aí sobre essa questão do trabalho? A ficha de avaliação, alguém conseguiu ver? Hein, pessoal? Alguém pegou a ficha do trabalho lá no site, na plataforma? Quem olhou?
no site? Alguém teve oportunidade de olhar? O que nós colocamos lá? Eu queria até apresentar para vocês aqui essa ficha. Vou terminar, como não vou poder invadir o outro horário, eu vou só mostrar aqui para vocês e gostaria que vocês perguntassem. O que vocês não entenderem, pode perguntar na aula que vem. Pode ser dessa forma, Natana, Bruna, Gilmar, vocês fazerem, formarem os grupos? Ative o microfone para falar? Pode ser? Sim. Então, se vocês quiserem até passar no e-mail, que aí eu só faço sorteio. Olha o que eu pensei aqui para vocês. Vocês estão vendo essa tela compartilhada? Ou não? Ainda não. Tá, deixa eu jogar aqui, ver se... Eu coloquei lá, o documento vai ter esse nome aqui, ó. Seminário da segunda etapa. Estão vendo? Estão vendo agora? Tá aparecendo. Então, o que tem aqui, ó? Tem essa ficha aqui que eu vou avaliar no final, e se vocês tiverem dúvida, sugestão, vocês podem falar. Seminário aqui é apresentado através de videoconferência ao vivo, então eu que vou compartilhar o material de vocês, sim. Então, eu vou abrir a reunião informando o link da mesma forma, e a apresentação dos slides, o formato do trabalho de vocês vai ser no PowerPoint. 2810 e 411. Cada grupo tem aproximadamente 7 componentes. Tudo bem, pelo menos 2 vão apresentar o seminário, porque eu vou sortear na hora. Se mais pessoas quiserem falar, pode falar, desde que se organize aí entre 15 e 20 minutos. Gostaria de fazer aqui, ó, o sorteio dos membros do grupo para apresentação, tá? Por que eu quero fazer o sorteio? É importante vocês terem essa interação, todos vocês. Tem gente que divide o trabalho lá em partes, se pedir o que você vai falar no final, não sabe. Observar as normas da ABNT que vocês viram na disciplina de métodos para normalização de trabalhos acadêmicos, coloca a referência, coloca se for uma citação, coloca a referência, olha, foi baseado nesses autores desse livro, tá? Para não correr risco de nada de plágio. Os trabalhos aqui vocês podem fazer no PowerPoint, envia para esse e-mail aqui, tá? gianevieira@unipac.br, pelo menos com um dia de antecedência, para que eu consiga salvar e compartilhar. Porque, olha só, o grupo do dia 28, enviar até o dia 27, o do dia 4, do 11 até o dia 3. O sorteio da apresentação, como eu falei, vai ser no horário da aula. Qual o tema, Giane, que eu vou fazer? Eu vou dar sugestões de temas para vocês. Olha, diante dessa importância e da relevância da disciplina, contribuição para a área de conhecimento de gestão, né, que o administrador deve ter nos segmentos organizacionais, eu quero focar mais para esses tempos de mudanças de pandemia. Então, o administrador ele vai ter que propor, como nós estamos vendo aqui, soluções para esses problemas organizacionais, né, reconstruindo cada cenário proposto aí. Então, eu tenho várias sugestões que vocês podem fazer, contextualizando a prática do que vocês estão, por exemplo, vivenciando. Pode ser numa empresa que você atua ou que você tem conhecimento. Mas, por exemplo, não é legal eu expor, não é recomendado eu citar o nome de uma empresa se eu não tenho autorização de consentimento de termo assinado pelo responsável legal da empresa. A menos que eu tenha essa informação, eu vou falar de uma franquia. Essa informação aqui é de domínio público, já foi publicada em revistas, ou está na mídia, está disponível no site. Aí não tem problema eu falar. Mas, por exemplo, eu vou falar sobre uma empresa X. Se eu não tenho um termo assinado, é complicado, tá? Então, vamos pensar nisso aí. Então, vocês, como membros do grupo, vocês podem escolher o tema que está mais próximo da prática que vocês estão inseridos ou que vocês têm conhecimento. Leve em consideração essa questão. Eu trabalho numa empresa tal, está acontecendo isso. Tá, mas o proprietário, o empreendedor, ele colocou isso para vocês que vocês podem divulgar? Vocês têm um termo assinado dele? Se não tiver, não vale a pena, porque eu já vi problemas, por exemplo, de trabalhos que foram feitos de um desenvolvimento dentro de uma empresa, e na hora que o aluno citou aquela empresa, ele não tinha nada assinado que resguardava ele, então deu problema, tá?
Por exemplo, eu vou falar do Boticário, que eu trabalho lá, tudo bem. Mas é uma matéria que está na mídia, que eu consigo puxar no site? Se não for, eu tenho que ter o consentimento lá do responsável legal pela empresa. Então, eu coloquei como sugestões aqui, ó, se vocês quiserem debater mais na próxima aula sobre essas sugestões, eu coloquei várias, tá? Apresentação oral, igual eu coloquei aqui, as sugestões, não é norma da BNT, mas é sugestão que a letra fica maior, tá? Superior a pelo menos 20, por exemplo, 28, 36. Não usar o fundo muito escuro, tá? Se organizar, vai ter que treinar. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de falar em público, mas a melhor forma é treinar mesmo. Eu vou avaliar esses itens em 15 pontos, tá? Seria aqui, olha, criatividade, inovação, pertinência, coerência, coesão da proposta do tema, organização do grupo, tem interação com a turma, aproveitamento do tempo. Por exemplo, tem 15 a 20 minutos, tem gente que usa 5 minutos. Então, não pode estourar, né? Mas também não pode terminar com um percentual muito grande. Execução, formatação desse PowerPoint aqui, slides, propostas de debate, propostas de questionamento, tá certo? Eu coloquei esses 17 itens aqui, propostos como sugestão. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada e na próxima aula eu já começo falando sobre a proposta dos temas, o que vocês têm a acrescentar. Pode ser? Que aí dá tempo de vocês lerem também o material na próxima aula. Ok, Matheus? Eu começo com os temas. Vocês vão ler lá e vão analisar para ver se vocês... não precisa de ser exatamente aquele tema, são sugestões. Dentre essas sugestões, eu coloquei uns 17 itens. Então, pensando na parte prática, eu tenho alguma empresa específica, eu não posso divulgar o nome dela, porque eu não tenho autorização por escrito. Mas se a matéria está na mídia, eu posso, tá? Então, tem várias sugestões ali. Igual vocês já fizeram um trabalho do outro professor, pode usar ele acrescentando os dados atuais atualmente? Pode. Aí na aula que vem eu vou falar desses temas para vocês, e se vocês já tiverem o grupo formado, melhor ainda. Pode ser? Se quiserem mandar por e-mail, para o e-mail que está nessa ficha de avaliação, o nome dos grupos, igual o grupo da Daiane, tem tantas pessoas. E no dia da apresentação, pelo menos todo mundo tem que entrar ou se esforçar a entrar. Ok, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui só para não pegar também a parte do outro professor, tá? Aí o acesso vocês podem passar por aquele e-mail, ou se também tiver dúvida, pode jogar na plataforma que cai em outro e-mail, mas eu também tenho acesso. Tá? Então, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.